tudo bem? Meu nome é Marcela. Meu nome é Luana. E meu nome é Sofia. E esse é o podcast Expats. A gente vai explicar de onde vem o nome do nosso podcast e exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, para começar, o nome é uma versão em inglês e curta da palavra expatriada. E o significado é uma pessoa que vive fora do seu país e trabalha fora do seu país de origem. E é por isso que a gente está aqui, é disso que a gente vai falar, porque a gente está aqui na Austrália, 3 brasileiras. Mas vale lembrar que falar disso engloba tudo. Engloba a vida, né? Porque a gente está aqui há muitos anos e, no caso eu, e a nossa vida adulta está acontecendo fora do Brasil, como brasileiras. Então, eu acho que falar disso engloba a vida. Então, se você está vivendo, você pode se conectar com a gente. Isso. E agora, de onde veio a ideia, tá? Eu vou falar uma coisa engraçada que eu tô com o meu segundo filho. Inclusive, vocês provavelmente verão. Ou virão. Ou virão e verão, porque ele está aqui com a gente, no caso, dormindo. Daqui a pouco ele pode estar acordado. E tem uma coisa muito engraçada sobre mim, que eu tenho umas ideias incríveis, às vezes, que dão certo, às vezes não. Mas eu tô de licença maternidade. E vou ficar, acho que 1 ano, na verdade já passou uns 4 meses, então ainda tem um pouco mais de tempo. Mas é aquele negócio do ócio, né? O negócio do ócio te dá ideias mirabolantes. E na minha primeira maternidade, na primeira licença maternidade do meu filho mais velho, que hoje está com 4, eu falei com a Luana, e depois a gente vai introduzir quem somos e tudo mais, vocês vão entender. Mas eu falei com a Luana e perguntei se ela queria criar uma marca de roupas infantis. Por quê? Porque eu estava com muito tempo. E a Luana também estava com tempo, porque a nossa... Eu acho que vou começar a claim a ideia. É verdade. Não. Falando claim a ideia. Peraí. Eu acho que numa conversa nossa, porque eu também estava de licença maternidade. As duas com muito tempo. Duas boy moms, acho que mãe de menino. Eu falei sobre a dificuldade de achar roupas legais, né, para menino, porque só tem dinossauro, super-herói, carrinho. Não que eles não queiram, mas... Não é aesthetic. Isso. Falta aquela roupa legal, gender neutral e tudo mais. Então, eu falei, eu morro de vontade de exercitar esse meu lado fashion, tendo uma marca, mas eu não faria isso sozinha. E a Marcela falou, nossa, sempre tive essa vontade também, vamos embora. Partiu. Vamos embora, sem saber de nada sobre roupas e coisas do tipo. Então, na nossa... a minha era a segunda licença maternidade. A segunda. A primeira da Marcela. A gente decidiu criar uma marca de roupas que tá numa meio pausa, parada, tá numa porque pausa. Agora a gente deu um tempo para outros projetos criativos, né? Isso. Mas, enfim, o motivo que eu falei isso é porque agora, com o meu segundo filho, eu tô de licença maternidade. Inclusive, acabou de acordar. Tá olhando Daqui a pra pouco gente. eu pego Está ele. olhando com uma Não cara chore, meu filho. desconfiado. Não chore, meu filho, por favor. Então, nessa segunda maternidade, nessa segunda pausa, eu conversei com as duas e falei assim, meninas, vocês já pensaram em fazer um podcast? E é por isso que a gente tá aqui. Tadã! Então é isso. Por que a gente criou ideias mirabolantes quando a gente tá com, né, muito tempo na nossa vida. Além disso, a gente ama uma conversa, né? E nós 3 aqui temos muitas coisas em comum. Então, quando a gente começa a falar, vai que vai, porque a gente tem assunto. E daí a gente pensou, por que não compartilhar tudo isso que a gente fala com outras pessoas que estejam interessadas em ouvir um monte de baboseira e muitas coisas legais também. Porque às vezes a gente fala umas coisas que a gente fica assim, gente... Muita gente precisa mas saber. Isso é muito legal, sabe? E outra coisa, não porque a gente, meu Deus, nós somos as 3 pessoas mais inteligentes do mundo. Não, porque justamente deve ter tanta gente que pensa a mesma coisa que a gente pensa assim, gente, a gente tem que compartilhar porque isso. A gente é normal. Exato. Há controvérsias. Mas, tempo a gente não tem, né? Não. Quem vê pensa que a gente tá com tempo livre para ficar sentada aqui. Não, tempo a gente não tem mais. Por que não exercitar o nosso lado criativo? Sendo que talvez essa seja a única vida para fazer isso. E usar como terapia, né? Porque a melhor coisa que a gente pode fazer é falar sobre as nossas angústias,
os nossos sonhos e conversar fiado. Porque se é uma coisa que a gente gosta, é conversar fiado. Uma coisa que a gente conversou a respeito, inclusive, de podcasts, é que agora ficou muito famoso essa coisa de você fazer curso, né? As pessoas estão sempre querendo otimizar o tempo e ficar aprendendo, fazendo cursos de coisas. E eu, praticamente, o que eu mais gosto, eu quase não ouço, mas quando eu ouço é ouvir podcast falando besteira. É conversa fiada. Pra passar o tempo. Pra passar o tempo, exatamente. Essa coisa de estar tendo que otimizar e usar o cérebro o tempo todo e aprender o tempo todo. Não que seja ruim e que a gente não faça, mas falta... essa coisa de jogar papo fora e, tipo, relaxar, tá correndo, sei lá, e quer ouvir uma baboseira, ouvir conversa fiada, pessoas que a gente se identifica. Falta isso, e daí a gente tá aqui pra preencher essa lacuna. Basicamente, se você quiser aprender alguma coisa, talvez você não encontre isso aqui. Ou nem sempre. Mas se você quiser, né, passar o tempo, ser nossos amigos, a gente tá aqui pra isso. Dá umas risadas também, porque... saem umas coisas engraçadas. Certo, então vamos para a parte de cada uma. Vamos começar pela Marcela. Pode dizer um pouquinho de quem você é? Então... Quanto tempo de Austrália, também muito importante. E qual o visto que você está no momento, ou não visto, né? Mas como você está aqui na Austrália sendo uma brasileira? Então, como já falei, Marcela, eu tô aqui há 10 anos agora. Eu vim em agosto de 2016 e o meu visto era o Partner Visa, que é basicamente o visto patrocinado pelo seu parceiro ou parceira, né? No caso, o meu era pelo meu parceiro. E esse visto, ele me deu o direito de trabalhar 40 horas já, que é uma coisa maravilhosa. Então, agora eu sou cidadã australiana. Eu não lembro quando que eu virei cidadã australiana. Eu sei que era o fim do Covid, talvez 2021. Então faz uns 4 ou 5 anos, talvez, que eu seja cidadã australiana. Me considero mais brasileira que australiana, e a gente pode falar disso depois. Mas é ótimo, né? Quando a gente fala, não, sou australiana. E ainda soa muito estranho, né? Falar que eu sou australiana, porque eu me vejo como brasileira. Então é isso sobre mim. Eu tenho 2 filhos, um cachorro, que é como se fosse um filho, meu primeiro filho. E sou casada. Meu nome é Luana, a gente também já falou sobre isso. Eu tô aqui na Austrália desde 2012, então... perdi as Faz as contas aí pra gente. Não sou boa 12. de matemática. 14 anos. 14 anos. anos. Desde 2012. Eu vim como estudante, no visto de estudante. Passei por vários vistos e agora eu sou cidadã desde 2022. Desde 2022. Sou mãe de 2 meninos também. A gente tem uma estrutura familiar parecida. Bem parecida. Sou mãe de 2 meninos, um cachorro e casada. No meu caso, eu sou casada com um brasileiro. E é isso. Eu acho que Isso é o que vocês vão saber por enquanto. Por enquanto. Sophie. E eu sou a Sofia, sou a mais nova aqui na Austrália, das 3. Vai fazer 2 anos que eu tô aqui só. E ainda estou num visto de estudante. Põe música triste. Produção, põe música triste pra ela. Sim, estudando, né? E, bom, tenho um namorado australiano. E, por enquanto, eu acho que é isso. Não quero alongar muito, que tem história pra contar, tem muito, mas, por enquanto, é isso que vocês vão saber de mim. Depois, provavelmente, vou expor muito mais do que deveria. Mas sigo no visto de estudante. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui. E Na batalha. Isso Está na aí, batalha. Então, como a gente se conheceu? Eu e a Luana, a gente era vizinha. A gente se conheceu por acaso, na verdade. Por acaso. Porque o Rowan, marido da Marcela, ouviu outras pessoas falando em português. Isso e é uma abordou coisa... a gente, acho que no primeiro ou segundo dia que a gente mudou de frente, né? A gente morava de frente. Foi assim que a gente se Foi conheceu. assim, E uma coisa engraçada sobre o meu marido é que, assim, cada vez que a gente viaja... Agora ele não faz mais, que, né, faz tempo que eu tô aqui, faz 10 anos. Mas é incrível que ele, toda vez que ele escutava alguém falar português, ele falava, são brasileiros. Você vai ali falar com eles? Vai ali falar com eles? Eu falei, não, né? Da onde? Se tu estiver no Brasil e tu vê australiano, tu vai lá, do nada, falar com eles? Ele respondeu, não. Eu falei, então,
É muito engraçado. aleatório, né? O Zay faz a mesma coisa com a gente. Ele escuta português. Zay ele é o fala- filho da Luana mais meu filho velho. mais velho. Ele escuta português, ele fala: mãe, vamos lá conversar com ele. Ele fala português. E foi exatamente isso. Eu tava na cozinha e eu vi o pessoal se mudando, assim, vi uma confusão, assim, de mudança, não sei o quê. E eu escutei um cara falando bem alto e falei, deve ser latino, porque, né, latino fala alto. E vi que falava português, mas não conseguia ver muita coisa. E aí, no outro dia, isso foi no dia 1, enfim, daí no segundo dia eu vi uma grávida passando. E eu pensei, gente, eu acho que essa é a mulher dele. E o meu marido, que adora um tralalá, adora uma conversa, ele já foi conversar com o Lucas e aí descobriu que eles eram do Brasil e moravam aqui fazia um pouquinho mais de tempo. E recente tinham se mudado ali para o nosso condomínio. E eu e a Luana, a gente é muito parecida no sentido de ser meio assim, com o pé atrás, assim, a gente, né, não é muito de conversar, mas os nossos maridos, meu Deus, conversam pelos cotovelos. Então, eles se aproximaram primeiro, e aí depois tu tava grávida e a gente começou a conversar. E foi bem natural a nossa aproximação, né? A gente se aproximou com coisas em comuns. Aí eu descobri que a Luana já era influencer, que na Austrália tinha uma batalha de seguidores da nutrição. Me stalkeou, né? Stalkeei na hora, ela falou o nome Luana e Lucas. Eu fui procurar lá, achei. E já tinha visto posts teus antigos. E eu pensei, gente, eu tô com uma influencer de vizinha. Curiosidade sobre a Marcela, ela é ótima em stalking. Ah, eu sou muito boa. Eu sou aquela amiga detetive. Se quiser, né, que eu pesquise. E as minhas amigas vão comprovar real que eu adoro stalkear. E agora eu tô com tempo, então, né? Então, se quiser mandar um trabalho pra gente, aí tô aceitando. Detetive Marcela. A detetive Sherlock Holmes. Enfim. E aí, antes de conversar com eles, eu já tinha visto o perfil e tudo mais. E pra saber se era mesmo, né? Se eram eles. E aí, foi muito natural a nossa aproximação. Então, foi assim que a gente se conheceu. Infelizmente, depois, eles se mudaram. Mas a gente continuou se falando. Inclusive, quando o meu filho precisou ir pra escolinha, pra creche, eu perguntei pra Luana onde o filho dela estava indo. Porque eles já eram amigos de barriga, que a gente fala. E eles foram na mesma creche. Inclusive, o segundo filho dela está lá ainda. E o meu segundo filho entrará na mesma creche. Ou seja, eles né? São super amigos. São também. super amigos, best friends forever. E a nossa amizade continua desde aquele dia. Então, foi assim que a gente se conheceu. Agora é praticamente família, né? Praticamente família, porque Entrou a genética. entrou agora, agora sangue. como entrou família escolhida da Austrália, mas agora vamos falar sobre genética. DNA. Vocês nos acham parecidas? Então, eu conheci a Marcela basicamente quando eu nasci. Nem foi porque tu morava longe. Mas nós somos primas. Então, a gente se conheceu porque somos família. Não tivemos escolhas, entendeu? A escolha não foi feita. Na verdade, a escolha foi dos nossos pais, né? Que se relacionaram e, enfim, nós nascemos. Mas é incrível pra falar que os meus pais são padrinhos da Sofia e os pais da Sofia são meus padrinhos. E a gente se criou muito próxima. A gente morava em cidades diferentes, mas foi uma criação de primo muito próxima. E agora, então, que tu veio pra Austrália, basicamente minha irmã aqui. Porque eu sou filha única, a Marcela tem 2 irmãos, mas pra mim sempre foi como se ela fosse a minha irmã mais velha, assim, a minha... como é que fala? Inspiração. Isso, a minha inspiração. It girl. A minha It Girl. Era essa palavra que eu queria. Põe a foto aí da It Girl. Não, porque era aquela Deus. coisa... Dá pra botar uma fotinho nossa ali, aquela que a gente tá com as roupinhas de academia. De criança. Mas, então, eu sempre tive essa visão da Marcela como assim, meu Deus. Oh, meu Deus. E eu vim pra Austrália muito porque ela tava aqui também. Então, agora, principalmente que eu me mudei pra cá, que a gente tem essa vivência juntas, a gente se aproximou ainda mais e é como se fosse irmã mesmo, assim, né? E a Luana eu conheci por causa da Marcela, que agora todos somos família também aqui A gente passa Natal junto, é tudo isso. Como aqui na Austrália a gente não tem a família tão grande assim que nem no Brasil, a gente passa todas essas ocasiões que se passa em família, a gente passa todo mundo junto. A minha família tá sempre crushing os natais da família da Marcela, porque a Marcela ainda tem a família do Rowan aqui, né, por ser australiana. Agora a Sofia tá construindo uma família aqui, mas a gente não tem nenhuma família aqui. Então, Natal, festas, a gente tá sempre... fomos no aniversário da Sofia, tá sempre entrando nas celebrações aí, querendo ou não. Então... Mas não é nem crush mais, né? A gente se considera
a família, é isso aí. Até, por exemplo, quando meu marido viaja, ou quando o marido da Luana viaja, que inclusive ele viaja muito, que a gente pode falar no futuro também sobre isso, a gente sempre tá ali para se ajudar, né? Quando eu fui pra maternidade, inclusive, para ganhar meu segundo filho, a Sophie tava junto, e eu tinha conversado com a Luana pra ficar meio ali na espreita, se eu precisasse, né, que ela ajudasse a gente com o meu primeiro filho, enfim. É isso, a gente constrói laços duradouros, porque é assim que a gente vive fora de casa, né? Porque, querendo ou não, morando tantos anos aqui, a gente considera o Brasil como a nossa casa. Austrália. Não, o Brasil. Sim. No caso, a nossa casa, o Brasil, obviamente agora, a Austrália é a nossa casa, mas no coração da gente, a gente está fora de casa, né? Uhum. Estamos expatriadas. Certo, então sobre esse podcast, o que a gente espera, por que a gente criou, a gente já falou, mas sobre o que a gente vai falar e o que vocês podem esperar desse podcast. Então, a gente começou a conversar sobre isso e o que a gente achou é que somos 3 pessoas totalmente diferentes, com vivências diferentes, com idades diferentes. E o jeito que a gente chegou aqui foi diferente, o jeito que a gente construiu a nossa família é diferente, ou seja, o meu marido é australiano, a criação dos meus filhos é uma mistura de Brasil com Austrália, mas na casa da Luana, por exemplo, o marido dela é brasileiro, então a criação é mais brasileira do que australiana, porém, porque vocês estão há tanto tempo aqui, é uma mistura também. E a Sophie não tem filhos, então aí também já é uma diferença da maternidade com a não maternidade. O tipo de visto também, eu vim no visto de partner, então pra mim a vida foi muito mais fácil, né? Consegui chegar aqui trabalhando já às 40 horas. A Lu e o Lucas chegaram com visto de estudante, então, né, vários perrengues aí que a gente pode falar no futuro. E a Sophie no visto de estudante também, completamente diferente da minha vivência e da Luana, que já veio com alguém. A Sophie veio sozinha. Isso, Sim, tu veio porque tu já veio com o teu partner, né? Que era australiano. A Luana veio com o partner dela também, só que brasileiro. E eu vim sozinha. Né? não vim solteira, mas fiquei solteira. E daí vivi minha vida de solteira e agora não estou mais solteira. Mas, enfim, são experiências muito únicas e muito legais por serem diferentes. Então, podem esperar muita história. A gente quer contar tanto do que a gente teve já na nossa vida antes, por que a gente veio para a Austrália, como foi essa vida aqui na Austrália até agora, os vistos, por exemplo, a Luana, todos os vistos que ela já passou. E tudo isso vai ser dito aqui, vai ser mostrado, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade até como uma perspectiva, assim, de olhar e ver pessoas que moram aqui há tantos anos, como é que isso aconteceu. Então, a gente vai falar de tudo isso. E, junto com isso, todas as questões que vêm nessa bagagem, né? A questão de morar longe da sua casa, a questão de sentir falta, de se sentir deslocado também, muitas vezes, ou de se sentir parte, de se sentir à parte, enfim. Relacionamentos, amizades. Perrengues, já falei. Eu acho que vamos dizer assim, vida, né? Uma mistura, vai ser uma feijoada toda, tudo misturado. Um banquete brasileiro, falar um pouco de tudo. Hábitos. Pode ser que tenha um pouquinho de aprendizado também, um pouquinho de polêmica, porque não, né? Senão não tem engagement. Eu acho que vai ter muita mistura de língua, porque pelo que a gente percebe conversando, e desculpa, isso não é para ser metido. How do I say this in Portuguese? How do I say this in Portuguese? É aquela coisa, a gente sempre odeia aquela pessoa que fala palavras em inglês quando tá conversando em português, até que a gente se torna uma delas. A gente se torna aquela pessoa. Ou a gente cria palavras que não existem mesclando 2 línguas, então vai ter uma mistura de tudo. Vai ter uma conversa, pode ter briga? Talvez tenha briga. A gente não briga, né? A gente nunca brigou. Não, nunca brigou. Difícil Nem briga. a gente. Mas nunca tem brigou. umas patadas. Patada a gente dá patadas. sempre. Porque a gente é mulheres decididas e... Com personalidade. E com personalidades. E a gente consegue passar pelas patadas, né? E filtrar elas talvez bem. isso seja outra coisa pra gente falar em outro momento, mas eu e a Marcela somos gaúchas e a Luana é de São Paulo. Então,
ela tem essa impressão diferente também do jeito que a gente fala, porque nós somos um pouquinho mais, assim... Curta e grossa. Chucras. Aquelas. A gente vai falar uma Churrasco e bom chimarrão. vai falar umas Ai, coisas podia ter assim, chimarrão, meio- né? Mas é engraçado que a maioria das pessoas acham, isso é uma curiosidade, a maioria dos brasileiros, quando me conhecem, acham que eu sou gaúcha. Então, talvez eu seja grossa. Eu acho que... Meu Deus! Muito obrigada. Com licença. Um minuto. Excuse me. Então, What did you talvez eu say? seja... Na verdade, talvez não. Todo mundo fala que eu sou... A minha família, se eles tiverem, acho que me definir, eles vão falar que eu sou grossa. Então, talvez Eu tá acho aí a que minha você gauchice. é assertiva. Aí, ó. Exatamente. Aí que É tá. diferente. Muito obrigada, A gente é Sofia. assertiva, gente. Então, só pra finalizar e deixar com um gostinho de quero mais, a gente escreveu um breve trechinho sobre o que é o podcast e deixar aberto depois pra vocês virem. Já se inscrevam, por favor. Se inscrevam no canal. Ai, sempre sigam- sonhei em falar Eu isso. também, se Se inscrevam. inscrevam no canal. Ativa o sininho. E que tal começar com um breve resuminho da gente, por Pode outros ser, pode olhos, ser. pra ficar bem chique, e daí E depois finalizar finalizar, sobre o pode canal. Tá? Pode começar. Vou começar então. Tu pode falar de todas daí já? Não, eu Ou acho... eu vou quer passando cada pra uma? vocês. Que Tá. tal Isso, a gente... Porque eu não sei o meu breve resuminho. E eu espero que Eu vocês tenho não aqui. estejam escutando meu filho, porque ele está aqui cantando, fazendo parte do podcast. Espero que não estejam escutando. Pode né? ser a nossa trilha sonora. Aí, ó. Vou Eu começar- acho legal você falar. Você. Quem você? Eu sou gaúcha, eu não falo você. Tu fala de alguém e alguém fala de ti? Isso, é? Vamos Acho, começar assim? acho conceituar. Tá, então, eu vou começar já pela ordem que a gente tem aqui, que tá a Marcela. Então, vamos falar sobre Marcela. Marcela é gaúcha, formada em Relações Públicas. Marcela é criativa, canceriana raiz, e é mesmo, e adepta ao lifestyle do mundo corporativo. Mora na Austrália desde 2016 e equilibra carreira, maternidade, identidade própria com resiliência e um humor sagaz. Daquelas que vê o copo sempre meio cheio, adora rir e está sempre pronta para um cineminha. Uma extrovertida introvertida. É de poucos amigos, mas valoriza conexões profundas. Mãe de 2 filhos, ama se vestir bem e inspirar outras mulheres a se sentirem bem também. Um pouco rancorosa, como toda canceriana. E dramática. Essa não está escrito, mas eu estou incluindo. A drama queen. Observadora e com radar afiado para ranço. Meu Deus. Gente, quem é essa garota? Mas se virou sua amiga de verdade, é pra vida toda. Sou Tamo fiel, junto. gente. Tamo junto, então. Sou fiel. Eu tô pouquíssima. Eu conto aqui. Nossa, acho que não dá 10. Tá. E elas sabem quem são. Agora ele veio. Agora ele veio pro chororô. jogo. Tá. Então, Agora vou falar passar da pra Luana. Sofia. Luana. Formada em Direito, nutricionista, empresária, criadora de conteúdo e mãe de 2 meninos. Luana é daquelas pau pra toda obra. Vive na Austrália desde 2012, onde encontrou espaço para se reinventar e trabalhar com o que ama, promover equilíbrio, saúde e uma boa relação com a alimentação. Aquariana e disciplinada em nível quase militar, gosta de rotina, organização e de ter tudo sob controle. Apaixonada por moda, cozinha e atividade física, está sempre colocando novas ideias em prática. 100% diurna, qualquer convite depois das 19 provavelmente será recusado com alguma desculpa estratégica, muitas vezes confundida com metida ou brava, porque ela poderia ser gaúcha, não tô brincando. Tá aí meu lado gaúcho. Por quem não a conhece, é seletivamente social e de poucos amigos. Mas os íntimos sabem, podem contar com ela para tudo. Tem humor ácido e personalidade que só os próximos conhecem por completo. Olha ela. Olha lá. Vamos falar da Sophie. Então, a Sofia está na Austrália há 2 anos com visto de estudante. Ela é formada em dança no Brasil, é bailarina, coreógrafa e dona de uma mente criativa inquieta. Sensível, artística e curiosa, enxerga o mundo por perspectivas diferentes e transforma ideias em movimento, arte e expressão. Depois de viver fases intensas de independência e autodescoberta, hoje, Sofia namora um australiano e segue explorando a vida entre culturas, novidades e recomeço. Ela representa o lado livre, criativo e espontânea.
Jovem. espontâneo. E jovem. O lado jovem das expatriadas. Então, essas somos nós, no nosso core. Certo. Então, agora para finalizar o nosso breve resumo sobre o que vem por aí. Mais do que morar fora, o podcast é sobre identidade, pertencimento, amizade, relacionamentos, carreira, maternidade, cultura e todas as contradições de ser uma mulher adulta hoje. Certo, gente? Então tá, gente, segue aí. A gente também quer que vocês mandem coisas pra gente falar. Curiosidades, perguntas, a gente pode abordar, né? A gente vai fazer episódios por tema, então mandem aí coisas no nosso Instagram e no nosso... E segue a gente. No nosso canal no YouTube. Segue a gente no Instagram. Dá o follow aí na gente no YouTube. Alerta o sininho para receber. Ainda não sabemos a quantidade de dias entre um episódio e outro, mas stay tuned. É tudo muito orgânico aqui. A gente, assim, ó. Gente, é assim que a gente funciona, entendeu? Sigam a gente também no TikTok, no Instagram. Se inscreve no YouTube. Sigam nosotras em nossas contas nossas pessoais também. Nossas contas pessoais. Claro, porque um cookie é sempre... Também vai lá, segue todos. Cada Eu uma. adoro ter amiga online, viu? Amiga online. Amo comentar, curtir ali, usar os outfits e tudo mais. Então segue a gente. Isso, e nos próximos 3 episódios nós falaremos individualmente de cada uma de nós. Começando pela Luana, depois da Marcela, depois eu. Então, sobre essa vida até o momento atual que estamos hoje. Como a gente chegou na Austrália, toda essa batalha, todas essas coisas, todas essas loucuras. Vamos falar nos próximos 3 episódios, então não percam.